Olá, estamos aqui mais uma vez agora para falar sobre limites, tá? Bom, a gente viu lá no cálculo 1 o conceito de limite para a função de uma variável. Agora a gente vai levar isso para o espaço, né? Para o R2, para o R3, ou seja, as funções de várias variáveis. Mais uma vez a gente vai ficar na maior parte do tempo para funções de duas variáveis pelo apelo gráfico, né? Se a gente entender bem a ideia aqui, para funções de duas variáveis, para 3, 4 ou mais variáveis, é um pulo, né? Então, agora, quando a gente pula de uma variável para duas, a gente vai ver que tem uma diferença significativa, tá? Vamos comentar isso, tá? Tem uma notação que a gente tem aqui, a gente vai falar dela. Eu quero saber o que acontece agora quando eu quero me aproximar de um ponto no R2, no meu domínio, né? Vou ficar na vizinhança desse ponto e quero ver como é que o meu Z se comporta, né? Então a gente vai seguir um roteiro nessa aula de hoje. Nós vamos relembrar o conceito de limite lá do cálculo 1, tá? Para isso a gente vai falar de bola matemática, o que seria uma bola em R, uma bola em R2, uma bola em R3 e até mesmo uma bola em Rn. Então esse conceito é muito importante para a gente falar de limite. Vamos falar de continuidade, né? E uma vez a gente entendendo o conceito de limite de cálculo 1, a gente vai levar o limite para funções de várias variáveis, esse conceito, expandir, né? E depois a gente vai falar de limite por caminhos, né? Que é uma ferramenta muito poderosa, muito interessante, quando a gente, por exemplo, quer provar que o limite não existe, quando for o caso de não existir, ou pelo menos ter uma possível desconfiança, caso ele exista, a gente começa a gente, no primeiro caminho que a gente escolhe, por exemplo, a gente já sabe o candidato ao valor do limite, tá? Agora, mostrar que o limite existe só usando mesmo a definição, que são por deltas e epsilon, que a gente não vai falar nessa aula de hoje, tá? Também tem outras possibilidades, você usar o teorema do confronto, teorema, né, conhecido também como o teorema do sanduíche, tá bom? Vamos lá, vamos primeiro agora fazer uma revisão como era lá no cálculo 1. Bom, conforme falamos, né, essa aula sobre limite, aqui temos a notação, dois tipos de notações diferentes, tá? Estou considerando aqui Z como sendo uma função de duas variáveis. Então, na verdade, o que eu quero saber, né? Eu quero saber como é que o Z se comporta quando eu me aproximo de um determinado ponto, tá? Lembra lá no cálculo 1, né? Lá no cálculo 1, quando a gente falava que x tendia a x0, a gente não queria saber o que acontecia em cima do x0, e sim na vizinhança. Então, essa palavra ela vai surgir com bastante frequência na aula de hoje. Vizinhança de um ponto, tá? Então, por exemplo, ilustrando aqui, nós temos, por exemplo, o gráfico dessa função como se fosse uma superfície S, né? E aqui nós temos uma vizinhança do ponto de coordenadas x0, y0, tá? Então eu quero saber o seguinte, que quando eu me aproximo do ponto x0, y0, eu quero saber se o Z se aproxima de um determinado valor, tá? Bom, eu posso escrever dessa maneira, que essa dupla se aproxima dessa dupla, eu posso escrever dessa maneira, tá? Só que diferentemente lá no cálculo 1, a gente colocava assim, ó, x tendia a x0. O x não podia ser igual a x0, tá? Aqui vai poder, desde que o y não seja igual a y0. O y vai poder ser igual a y0 se caso o x não seja igual a x0, ou seja, a única coisa que eu não posso é pisar em cima desse ponto. Mas, por exemplo, o que seria x igual a x0? X igual a x0 seria uma reta nessa direção aqui, né? E y igual a y0 seria uma reta aqui, né? Então essa reta seria y igual a y0 e essa outra reta aqui seria x igual a x0. Então eu posso caminhar por cima dessa reta e posso caminhar por cima dessa outra reta, ou seja, eu posso caminhar onde o y é igual a y0. Também posso caminhar onde o x é igual a x0. O que eu não vou poder é pisar aqui, no ponto de coordenada x0, y0, tá? Na verdade eu coloquei dois caminhos, né? Já está introduzindo a ideia de caminho aqui. Eu vou poder caminhar por outros caminhos, por outras retas ou até mesmo outras curvas, né? A gente vai ver que o caminho, na verdade, a vizinhança, ela vai englobar uma infinidade de possibilidades, não só retas como parábolas, até mesmo funções paramétricas, coisas do tipo, tá? Bom,
Vamos seguir. A primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar, né? Vamos relembrar como é que era lá no cálculo 1. Eu coloquei dois exemplos aqui, o y como sendo uma função de uma única variável. Coloquei um primeiro caso aqui onde o limite não existe e o segundo caso onde o limite existe, né? Bom, lembra como é que era lá? A gente testava os limites laterais, porque quando a gente está analisando o domínio, essa função f, ela vai de R em R, então a gente está analisando a vizinhança desse cara aqui. E só tem na verdade, duas maneiras de me aproximar por esse cara aqui. É pela esquerda ou pela direita. Ou, na verdade, a gente quebra em esquerda e direita para facilitar a nossa vida, mas se a gente for analisar bem mesmo ao pé da letra, só tem uma maneira de me aproximar desse ponto, é por cima da reta, né? Não importa se você está do lado esquerdo ou direito, você tem que caminhar por cima da reta. Não pode sair da reta porque o domínio é unidimensional, tá? Bom, era mais fácil falar esquerda e direita. Então a gente ia testando o seguinte, verificava a imagem desse cara aqui, né? Quanto mais eu me aproximava do x0 pelo lado esquerdo, a imagem vai se aproximando desse valor aqui que eu estou chamando de L1. Quando eu me aproximava do x0 pelo lado direito, o valor da imagem está se aproximando de um L2, tá? Repare que aqui eu não estou querendo saber o que acontece em cima do x0. Em cima do x0 está aqui, esse valor é a imagem, né? O f de x0 é a imagem de x0. Mas nesse caso aqui, como os limites laterais são diferentes, a gente diz que o limite não existe, tá? Depois a gente vai voltar aqui nesse conceito para definição formal. Pelo lado de cá, eu tenho aqui, por exemplo, a imagem de x0, esse ponto aqui, né? Então esse é o ponto de coordenadas x0, f de x0. Mas quando a gente testa o limite, eu não quero saber o que acontece em cima do ponto, e sim o que acontece na vizinhança, ou seja, da esquerda e direita. Vou até colocar uma bolinha aberta aqui para dizer que eu não quero pisar aqui. Quero pisar na esquerda e na direita e cada vez mais próximo. Não me interessa o que acontece longe, o que me interessa é ficar próximo de x0. Então, repare que tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, a imagem desses pontos que estão próximos do x0 caminham para um mesmo valor. Nesse caso, a gente diz que o limite existe e vale L, tá? Bom, na verdade, a gente tem dois tipos de descontinuidade aqui, né? Lembra que uma função, para ser contínua, ela tem que seguir 3 etapas, né? Lá no cálculo 1, aqui a gente vai até falar um pouquinho já, né? Tem que existir a imagem do ponto. Em ambos os casos, a gente denotou aqui que a imagem é o f de x0. Então, ambos os casos aqui passaram nesse primeiro crivo, né? O segundo passo é existir o limite. Esse caso aqui, ó, não existe, então essa função já é descontínua no ponto x0. Essa aqui, o limite existe, né? Bom, aí o terceiro passo, no caso de existir o limite, aí existindo a imagem, existindo o limite, o terceiro passo seria essas duas coisas serem iguais, ou seja, o L deveria ser igual a f de x0. Nesse caso aqui eles são diferentes, né? Aqui está o L, aqui está o f de x0. Só que esse tipo de descontinuidade aqui a gente chama de descontinuidade removível. Eu posso redefinir uma nova função, em vez de chamar de f, eu posso chamar de função g, e falar que a g é idêntica a f quando eu estou fora do ponto x0. E falar que a imagem do x0 na função g vale L. É como se a gente tirasse esse pontinho daqui para cá e tapasse esse buraco, criando uma linha contínua. Nesse caso não tem como remover a descontinuidade, porque o limite não existe, né? Eu não tenho como colar essas duas. Ao mover isso aqui, eu não vou mover só a imagem de um ponto, e sim os pontos que estão na vizinhança todos vão se mover, porque eu vou ter que mexer na função, tá? Bom, lá no cálculo 1, a definição formal, uma linguagem assim que até à primeira vista assusta, né? Falar que para todo epsilon existe um delta positivo, e esse delta vai depender desse epsilon, tal que se os valores de x estiverem próximo de x0, isso implica que a imagem, ou seja, o y, né, também vai estar próximo do L. Bom, a ideia é relativamente simples, né? Vamos tentar entender esse conceito. Bom, vamos fazer aqui uma situação. Bom, então, para a gente entender melhor o conceito de limite, lembrando, para todo epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que essa condição, que a gente vai chamar de hipótese, vai implicar, né, nessa condição. Isso aqui seria a minha tese, né? Inclusive, quando a gente quer demonstrar que o limite existe, a gente precisa provar isso assumindo que isso é verdade. Ou seja, em outras palavras, isso aqui tem um conceito
de vizinhança, né? Eu estou pegando números, pensa que x0 é o valor fixo, né? Eu estou pegando valores, vamos chamar aqui o x pode estar do lado esquerdo, o x pode estar do lado direito, por isso a gente está fazendo x menos x0, que é como se fosse a distância de x até o x0. Em módulo, porque a gente não quer saber se está do lado esquerdo ou do lado direito, né? Porque se eu fizer x menos x0 com x do lado direito, vai dar positivo. Se eu fizer x menos x0 e o x estiver do lado esquerdo, isso vai dar negativo. Mas quando está em módulo, a gente só quer ver se o x está perto ou longe, tá? Só me interessa valores próximos, né? Por isso que a gente pede que esse módulo aqui, ou seja, a distância seja menor do que delta. Delta é, por exemplo, o raio, né, de um intervalo desse tipo. Vamos chamar isso aqui de delta, esse delta positivo. Então, para cá teria um x0 mais epsilon, que é um delta para frente, e aqui um x0 menos epsilon, que é um delta para trás. Então, eu vou pegar valores só dentro desse intervalo. Repare que aqui não vou nem pegar o igual, né? Se eu pegasse igual, eu colocaria aqui um intervalo fechado do lado esquerdo e também do lado direito, tá? Esse cara aqui, repare que o módulo já é uma coisa positiva ou zero. Como a gente pede que ele seja positivo, a gente está exigindo aqui do lado esquerdo dessa desigualdade que o x seja diferente de x0, ou seja, eu vou colocar uma bolinha aqui que eu não quero pisar em cima do ponto, tá? Então esse é o conceito de limite. Está dizendo o seguinte, se eu pegar pontos próximos, relativamente próximos, com delta pequenininho, suficientemente pequeno, né? Próximos de x0, não pegando o próprio x0, e calcular a imagem desse x, então esse aqui é o y que está associado a esse x, ou seja, se eu pegar um cara aqui e calcular a imagem dele, eu vou encontrar aqui o f desse x, né? Se eu pegar um outro cara aqui, vou ter um outro f de x. A gente quer, na verdade, o seguinte, a gente tem a mesma condição aqui, né? A gente pegou uma vizinhança no x e isso aqui é uma vizinhança no y. É como se aqui eu tivesse um epsilon para cima e um epsilon para baixo. Então aqui seria L mais epsilon e aqui um L menos epsilon. Então eu vou pegar coisas desse tipo aqui, né? A gente quer saber o seguinte, se eu pegar pontos aqui, se eu vou cair aqui dentro, tá? Bom, toda vez que o limite existir, a gente vai conseguir essa situação, tá? Daqui a pouco a gente volta lá naquele gráfico original lá do cálculo 1 para a gente entender bem essa ideia, tá bom? Antes de mais nada, vamos falar do conceito de bola. A gente, na verdade, acabou de falar de bola em R, né? Vamos falar de bola no RN em geral, tá? Suponha que você vai pegar um ponto P0, tá? Se fosse em R lá, esse P0 é como se fosse o nosso X0, é um ponto que está estacionado. Então esse P0 aqui pode estar em R, pode estar em R2, pode estar em R3, pode estar no RN, tá certo? E esse ponto P, ele pode ser infinitas possibilidades aqui, né? O que a gente quer analisar é o seguinte, lembra que a distância entre dois pontos, se eu quiser calcular essa distância aqui de P0 até P, a gente pode criar o vetor que vai de P0 até P e calcular a norma desse vetor, né? E lembrando que quando a gente calcula um vetor que começa no ponto P0 e termina no ponto P, basta fazer ponto P menos ponto P0 e depois calcular a norma, né? Na verdade existe uma possibilidade assim, de a gente criar normas diferentes, né? A gente pode usar a norma euclidiana aí, porque as normas são equivalentes, tá? E a gente vai denotar por bola. P0 vai ser o centro da bola, né? Bola vai ser um conjunto, né? A gente lembrando que é uma bola chamada bola matemática. E delta pra gente vai ser o raio dessa bola, tá? O que é isso? É o conjunto desses pontos P que estão aqui, né? Pertencente ao RN, pode ser R, R2, R3, tá? Tal que a distância entre esses pontos não seja maior e nem igual ao delta, né? Nesse caso aqui a gente está definindo uma bola aberta. Se eu botar um igual, a gente vai incluir a fronteira da bola, né? E aí a gente chamaria de bola fechada colocando um menor igual, tá? O menor é tudo que está dentro da bola. Se eu colocar um maior, é tudo que está fora da bola. Se eu botar igual, é só a fronteira da bola, tá? Então tá aqui uma definição de bola. Vamos comparar aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma bola em R, então esse P0 é como se fosse um X0 e esse P como se fosse um X. Então basicamente é isso aqui, ó. É a distância do X até o X0, que a gente já falou disso aqui, ó. Se eu pegar um carinha aqui, onde essa distânciazinha aqui, ó, isso aqui é delta, a distância daqui também vai ser delta. Então eu tenho, a partir de X0 eu dou um passo delta para frente, eu tenho um X0 mais
delta e um passo para trás da x0 menos delta, tá? Então, quando eu pegar um x aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e medir a distância, obviamente essa distância aqui vai ser menor do que delta, né? Só seria igual a delta se eu pegar esse cara e esse cara, né? Faz a diferença aqui entre os dois, ou esses dois, você vai ver que daria exatamente igual a delta. Se eu pegar um x aqui do lado de fora, a distância de x0 até esse cara seria maior do que delta. Então, falar que é menor do que delta é pegar só os pontos que estão aqui, né? Quando a gente força o delta, obviamente eu estou pensando no delta positivo, né? É como se fosse o raio dessa bola. Então, uma bola em R nada mais é do que um intervalo, tá certo? Então, nesse caso aqui, o meu x, ele pertence a um intervalo aberto, né? Que eu estou colocando aqui só o menor, que vai desde x0 menos delta até x0 mais delta, ok? A bola em R2, por exemplo, quando a gente pega a distância entre esses dois pontos, lembra que como a gente pega o vetor que vai de P0 para P, a gente vai fazer P menos P0? Então, na verdade, eu faço x menos x0, né? Seria esse vetor aqui, né, de P0 até P. A primeira componente vai ser x menos x0, a segunda componente é y menos y0, né? Se eu estou no R3, ainda teria a mesma coisa, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Se eu estou no Rn, isso vai sendo levado até a última componente, né? Ou seja, quando a gente calcula a norma desse vetor, né, a gente faz a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, né? Então, esse é o quadrado, mas esse quadrado faça a raiz. Por exemplo, no R3 teria uma componente a mais, né? Repare que aqui, se eu eliminar a terceira parcela, cai para cá. E se eu eliminar aqui a segunda parcela, cai para cá. Ou seja, isso aqui é exatamente a raiz quadrada do quadrado de x menos x0. Ou seja, aqui é uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Até mesmo quando a gente pega no Rn, a gente teria aí uma bola com n parcelas, né? Obviamente, faltaria a letra no alfabeto. Então, em vez de chamar P0, para não ficar dois índices aqui, eu chamei de x1, x2, xn, as componentes, como se fosse o x, o y, o z, né? E em vez de colocar x0, 1, x0, 2, eu estou colocando x barra, o barra está substituindo aquela bolinha lá, só para dizer que esse é aqui meu ponto fixo. Então, se eu criar aqui o vetor que vai de P barra até P, basta fazer P menos P barra, né? Aí a gente faz o x1 menos x1 barra, x2 menos x2 barra, e na hora que a gente calcular a norma desse cara, faz a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas diferenças, tá certo? Bom, só analisando aqui, quando a gente pede, por exemplo, que a distância de P0 até P seja menor do que delta, ou seja, forçar isso aqui ser menor do que delta, a gente vai ver que isso aqui é a equação de um disco centrado no ponto x0, y0 e o raio delta, né? Então vai pegar toda essa região aqui, tá? Então lá para uma variável em R, a bola é um intervalo, no R2, a bola no R2 é um disco, nesse caso aqui sem a fronteira, porque eu não estou colocando o igual. Se eu colocar igual, inclui a fronteira, tá? E, obviamente, a bola no R3 é a bola como a gente pensa mesmo, né? A bola como se fosse uma bola de futebol. Então, aqui, pedir, né, que a distância de P0 até P seja menor do que delta, delta é o raio dessa esfera. E aqui a gente vai incluir todos os pontos que estão dentro, né? Como se fosse uma coisa maciça. E colocar o sol menor, a gente vai arrancar a casca dessa bola. Só me interessa o que está dentro, tá certo? Se eu colocar o maior é tudo que está fora, se eu colocar o igual é somente a casca. E a gente quer só o que está dentro. Porque, na verdade, eu quero ficar na vizinhança desse ponto, tá? Bom, a gente já viu aqui que no Rn, embora não teria um desenho, né? A bola matemática ela é definida dessa forma, tá? Bom, então, com isso, voltando aqui à história, falar isso aqui é definir uma bola em R, né? A gente tem uma bola aqui. E esse cara aqui é uma bola também em R, só que aqui é no eixo X, aqui é uma bola no eixo Y, né? Que a função vai de R em R. Bom, ele está dizendo o seguinte, ó. Para todo epsilon, ou seja, quando você formar um intervalo aqui, você escolhe. É para todo epsilon positivo. Supor que eu escolho, sei lá, epsilon igual a 1. Bom, vou lá e meço um intervalo, né? Por exemplo, se você está tentando provar que o limite é 5 e você escolheu o epsilon igual a 1, então você vai ter aqui 5 mais 1 e aqui 5 menos 1. É como se você fosse pegar um intervalo que vai de 4 a 5, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, ó, uma vez escolhida o epsilon, você tem que ser capaz de encontrar, então, esse
epsilon, esse delta vai depender desse epsilon, ou seja, se você faz uma bola em y, você tem que ser capaz de encontrar uma bola em x de tal forma que se você pegar pontos na vizinhança do x0, a imagem desse ponto tem que cair aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui e qualquer ponto que está nessa bola, a imagem tem que cair aqui, tá? Bom, aí você pode dizer, vou pegar um epsilon grandão, né? Aí qualquer ponto que eu pegar aqui vai cair aqui dentro. Mas aí que tá a história, tem que ser para todo, né? Ou seja, se eu resolvo, por exemplo, apertar, criar aqui um epsilon para cima, um epsilon para baixo, agora um epsilon pequenininho, tá dizendo o seguinte, ó, para todo epsilon, inclusive para esse, tem que ser capaz de existir um delta. Ou seja, se eu apertei aqui, eu tenho que ser capaz de encontrar, ou seja, tem que existir um delta, ou seja, um intervalo mais apertado também, de tal forma que se eu pegar qualquer valor x aqui nessa vizinhança, a imagem desses caras tem que cair lá dentro, tá? Se eu não for capaz de fazer isso, é porque o limite não existe. Vamos ver como é que é lá no cálculo 1. Então, para a gente analisar essa definição de deltas e epsilon, né, vamos analisar a seguinte situação. Vamos lembrar, né, que para todo epsilon tem que existir um delta positivo e esse delta vai depender, obviamente, dessa escolha epsilon, tá? Tal que, se a gente pegar uma bola aqui no eixo x, né, sem pegar o centro dessa bola, então vamos só escrever aqui, né, recapitulando, né, se eu pegar uma bola aqui, né, qualquer ponto que eu pegar dentro dessa bola, a imagem desse valor x tem que cair dentro de uma bola aqui no eixo y, né? Se eu não for capaz de fazer isso, né? Então aqui está o eixo x e aqui está o eixo y, tá? Só repare que aqui não tem do lado esquerdo a necessidade de ser maior que zero. Isso implica que por algum momento o f de x pode até ser igual a L. É óbvio, porque se eu pegar uma função trivial, por exemplo, a própria função constante, f de x igual a L, o limite vai existir sempre, né? Bom, então vejamos aqui nesse caso, vamos ver esse aqui da direita, vamos pegar um epsilon, né? Suponha que eu faça uma escolha epsilon para formar uma bola em torno desse L. Então vou pegar um epsilon para cima e um epsilon para baixo. Então eu vou pegar essa bolinha aqui, né? Peguei um intervalo onde o centro é o L. Bom, para todo epsilon, né? Então, inclusive para esse epsilon aqui. Escolhi esse epsilon, com um epsilon para cima e um epsilon para baixo. Aqui, então é um L, desculpa, é L menos epsilon aqui. Aqui é L mais epsilon. Então, aqui é menos porque é para baixo e mais porque é para cima. Então, tem que existir um delta, ou seja, eu tenho que ser capaz de encontrar uma bola aqui embaixo. Vamos supor, né, que se eu pego um delta muito grande, né, se eu fizer uma coisa desse tipo, vai ter pontos aqui dentro dessa bola que a imagem não vai cair dentro da bola aqui no eixo y. Mas, bom, ele não diz que tem que ser qualquer um, tem que existir. Então, de repente, essa escolha não foi boa. Suponho que baseado nesse epsilon, eu vou escolher, ou seja, existe um delta. Suponho que eu escolhi esse cara aqui, então aqui é x menos delta, aqui é x0 mais delta. Então, essa distância aqui é delta, né? Ou seja, qualquer ponto que eu pegar aqui dentro dessa bola, a imagem vai cair dentro dessa bola no eixo y. Então, ó, se eu calcular aqui, ó, qualquer pontinho vai cair lá. Aí supõe o seguinte, né? Você resolveu tornar um negócio difícil. Tá dizendo o seguinte, ó, para todo epsilon, para todo. Então vou ferrar agora, vou pegar uma bolinha pequenininha. Pensa que vou pegar um epsilon muito pequenininho. Ou seja, se eu apertei aqui no eixo y, eu vou ter que apertar no eixo x também. Ou seja, baseado nesse epsilon escolhido agora, pequenininho, tem que existir um delta que seja pequeno também. Vamos supor que eu apertei aqui também, peguei um bem magrinho, peguei uma bolinha bem apertadinha, com amplitude pequena. Mas ainda assim, se eu pegar qualquer x dentro dessa bolinha aqui no x, a imagem desse cara tem que cair lá dentro. Ó, vai cair lá dentro, tá? Isso vai acontecer sempre aqui, porque esse limite aqui existe. Esse limite aqui existe e ele vale L, tá certo? Agora, nesse caso aqui, o limite não existe. Então, a gente nunca vai conseguir satisfazer essa propriedade, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte.
Bom, eu tenho que ter um candidato a limite, né? Aqui nós temos dois. Vamos supor que eu analise primeiro o L1 e depois o L2. Suponha que eu ache que o limite existe e seja L1. Então aqui seria o L1. Está dizendo o seguinte, se eu formar uma bolinha em torno aqui do L1, escolhendo epsilon, qualquer bolinha, inclusive essa, com esse epsilon que eu escolhi aqui, pode ser grande, pode ser pequeno, mas baseado nele, tem que existir pelo menos um delta, de tal forma que se eu formar uma bolinha aqui embaixo, a imagem tem que cair dentro desse intervalo. Repare que qualquer delta que eu pegar, suponho que inclusive que eu peguei esse aqui, né? Ou até um menorzinho, se eu pegar uma coisa magrinha aqui, um deltinha para cá, um deltinha para lá. Repare que do lado esquerdo, aqui vai cair lá dentro do intervalo, beleza, né? Mas do lado direito, qualquer coisa à direita do x0, ó, vai jogar para outro lugar. Então isso aqui não vai satisfazer, por menor que seja esse delta. Se mesmo que eu aperte aqui do lado direito, o mais próximo vai cair para outro lugar. Aí você fala assim, ó, de repente o candidato a limite que você escolheu não é o ideal. De repente, o L2 é o nosso limite. Bom, então está dizendo o seguinte, então eu vou fazer uma bolinha em torno desse novo candidato. Suponho que L2 aqui, né? Então se eu pegar um epsilon qualquer, tá? Se eu formar um intervalo aqui, colocar um epsilon para cima, um epsilon para baixo, então aqui seria o L mais epsilon e aqui seria o L menos epsilon, ou seja, para todo, inclusive esse, eu tenho que ser capaz de aqui embaixo formar uma outra bolinha no entorno do x0, ou seja, vamos pegar essa bolinha que já está aqui, tá? De tal forma que se eu pegar qualquer x aqui dentro, a imagem dele tem que cair lá naquele novo intervalo. Repare que agora a coisa inverteu, do lado direito vai funcionar, se eu pegar qualquer coisa à direita do x0 vai cair lá dentro do intervalo, ó, mas qualquer coisa à esquerda já vai cair fora do intervalo que eu formei lá. Isso porque esse limite não existe, tá? Então a única maneira de a gente provar que um limite existe, pela definição, né, é mostrar, assumindo essa hipótese, né, isso aqui seria a nossa hipótese, provar que isso aqui é verdade, né? Para todo epsilon vai ter que existir um delta. Na verdade, o que prova, na verdade, é encontrar esse delta. A gente conseguir estabelecer essa relação, amarrar os dois, aí a gente consegue provar, tá? Normalmente essa aqui a prova é feita de trás para frente, né? A gente vai mexendo nisso, vai tentando usar propriedades e usa isso aqui em algum momento, porque a gente assume que isso aqui é verdadeiro, é nossa hipótese, né? E a gente quer provar isso, tá? Bom, como é que ficaria isso aí no cálculo 2, no cálculo a várias variáveis? Vamos adaptar. Então, adaptando essa ideia para funções de mais variáveis, vamos trabalhar com duas, mas obviamente eu poderia pegar 3 ou mais. Então, a definição é a mesma, a gente só trocou a bola, porque agora o nosso domínio está em R2, então tem que pegar uma bola aqui no R2, né? Então, aqui é o meu domínio e aqui é a minha imagem. Eu desacoplei aqui, na verdade, como se o eixo Z estivesse aqui, só para a gente entender um pouquinho melhor, né? Está dizendo o seguinte, ó, para todo epsilon, ou seja, qualquer bola que eu fizer aqui no entorno do eixo Z, só lembrando que isso aqui vai ser o nosso eixo Z, vai ter que existir um delta, um raio, ou seja, eu tenho que ser capaz de fazer uma bola aqui no R2 no entorno do ponto x0, y0, ou seja, desse ponto P aqui, esse ponto aqui, na verdade a gente está analisando P tendendo para P0, onde P é um ponto XY no domínio qualquer, tendendo para o ponto P0, um ponto x0, y0, tá ok? Então, essa bolinha ela vai estar aqui no meu domínio, tá? E aí eu tenho que ser capaz de fazer o seguinte, qualquer ponto que eu pegar dentro da minha bola em R2, a imagem tem que cair na bola em R. Repare que como a função vai de R2 em R, a bola em R no eixo Z agora, não mais no Y, continua sendo uma bola que é um intervalo, tá? A gente só trocou a f de x por uma f de xy, mas ainda assim é uma função escalar. Eu quero ver como é que o Z se aproxima do valor L, ou seja, o candidato a limite. E o que a gente teve que adaptar é que para função de duas variáveis a gente trocou a bola em R por uma bola em R2, né? Ou seja, a gente trocou um intervalo por um disco. Se a função tivesse 3 variáveis, a gente ia pegar uma bola no R3 aqui, né? Seria de fato uma esfera, né? Uma esfera. E aí eu teria que pegar pontos na esfera e a imagem teria que cair uma bola em R, né? Como se fosse aqui uma coisa, um W, né? Um XYZ associado a um W. Bom, veja, suponha que o limite existe, né? Está dizendo o seguinte,
Se eu pegar um ponto aqui e calcular a imagem desse ponto, um ponto de coordenada x, y, eu estou medindo a distância entre esses dois. Repare que essa distância é menor do que delta, porque ele está dentro, né? Se estiver em cima, aqui seria igual, se estiver na fronteira. Se estiver fora, vai ser maior. Bom, aí eu vou pegar, tá dizendo o seguinte, suponha que para todo epsilon, eu formei aqui uma bolinha em z, né, no eixo z. Ao pegar pontos aqui no meu domínio, a imagem tem que cair lá, né? Aí está dizendo o seguinte, como é para todo epsilon, suponha que eu resolva diminuir, né? Suponha que eu pegue um epsilon menorzinho, apertei o intervalo aqui. Agora, na verdade, eu tenho uma bolinha um pouquinho mais apertadinha. O que eu tenho que fazer aqui? Vai ter que existir também um novo delta, que vai depender dessa minha escolha, onde se eu apertar aqui no eixo Z, eu tenho que ser capaz de apertar meu disquinho, sem pegar o centro, né? Então, na verdade, que isso aqui, na verdade, está dizendo que o meu ponto xy, ele é diferente do ponto x0, y0, ou seja, eu não posso pisar no centro, não posso pisar nesse cara, né? De tal forma que qualquer ponto aqui dentro, a imagem dele vai cair dentro do meu novo intervalo. Se eu não for capaz de fazer isso, é porque o limite não existe, tá? E aí a gente volta ao conceito de continuidade de função. Lembrando que para uma função ser contínua, a gente precisa passar por 3 etapas. Tem que existir a imagem do ponto que eu estou estudando, desse ponto P0. Tem que existir o limite e, na existência dos dois, eu preciso que os dois sejam iguais. Na verdade, quando a gente está verificando se a função é contínua, a primeira coisa que a gente testa é verificar o ponto na função. Joga o ponto lá e vê o que acontece. Lembrando que quando a gente está fazendo o limite, a gente não quer pisar no ponto. Mas se a função for contínua, analisar a vizinhança e analisar o ponto, ela vai coincidir, né? Então, a primeira coisa que a gente testa é esse cara aqui. Se a função tiver algum problema né, para a gente saber se ela vai ser contínua ou não, isso aqui pode dar uma indeterminação. O indeterminação diz o seguinte, a gente não sabe dizer se existe ou não. Pode existir, pode não existir, tá? Então vão existir 2 tipos de descontinuidade. Bom, a descontinuidade removível, quando o limite existir, né? E a descontinuidade não removível, quando o limite não existe. Então, quando o limite não existe, aí não tem jeito, né? A gente não tem como remover a descontinuidade. Agora, aquelas funções cujo limite existir, o que a gente faz? A gente define uma nova função, forçando a imagem do ponto coincidir com o valor do limite, que aí a gente vai ter as 3 propriedades atendidas. Com isso a gente encerra essa primeira parte sobre limites, né? Foi uma aula mais conceitual. No próximo vídeo a gente vai meter a mão na massa, entender um pouquinho melhor como é que funciona o conceito de limite por caminhos, tá certo? Então nessa aula, só recapitulando, nós fizemos uma revisão, como é que era o limite lá no cálculo 1, falamos do conceito de bola, conceito de vizinhança, né? Bola em R era um intervalo, bola em R2 era um disco, uma bola em R3 é de fato a bola como a gente pensa, né? E bola matemática no RN tem a mesma estrutura, né? E aí a gente adaptou a ideia do cálculo 1 para o cálculo 2, a parte conceitual. Então a gente falou de deltas e epsilon, mas a gente não meteu a mão na massa também para demonstrar, não era o propósito dessa aula, tá? Então a ideia dessa aula é entender a parte conceitual, tá? O que a gente poderia destacar aqui de interessante é que lá no cálculo 1 a gente tinha uma única variável, a gente só tinha uma maneira de se aproximar do meu ponto x0, que era uma reta, né? A gente até quebrava esquerda e direita, mas o caminho era único, era uma reta, porque o espaço era unidimensional. Já no cálculo a várias variáveis, a gente pula de 1 para 2, essa coisa pula de um caminho para infinitos caminhos, né? Por exemplo, aqui, a gente tem uma função de 2 variáveis, eu quero me aproximar desse ponto, eu tenho uma infinidade de possibilidades de me aproximar desse ponto. Eu posso me aproximar por retas, por parábolas, fazendo caminhos distintos aqui no chão, porque nosso espaço aumentou de dimensão 1 para dimensão 2, e numa dimensão 2 a gente pode passear pelo chão aqui, né? Se a função tivesse 3 variáveis, é como se o ponto estivesse no espaço e eu pudesse me aproximar por diversas direções, mas ainda assim também seriam infinitas, ou seja, de
2 para 3, não tem grandes novidades. A gente aumentou o espaço de 2 para 3, mas continua sendo infinitos caminhos. Agora, mudar de 1 para 2 realmente tem um salto, né? Ou seja, de um caminho, que era esquerda e direita, né? Mas era uma única reta, para uma infinidade de possibilidades, tá certo? Só de reta tem infinitas, né? Mas pode ser parábolas, pode ser outras coisas, beleza? Então, só para recapitular aqui, nós temos no R2 um disco, esse disco aqui, olhando de baixo para cima, a gente está olhando aqui, e esse eixo Z, eu desacoplei esse gráfico aqui, botei duas situações, uma que o limite existiria e outra que o limite não existe, né? Ou seja, a gente quer formar uma bolinha aqui no chão, quer formar uma bolinha aqui no Z, né? Que é um espaço unidimensional. A pergunta é, será que qualquer ponto aqui, qualquer caminho vai levar para um único valor? Aí nesse caso o limite existiria, ou dependendo do caminho eu posso levar para resposta diferente. Se eu, dependendo do caminho que você está pegando, levar para respostas diferentes, é porque o limite não vai existir, tá? Então, o interessante quando a gente testa caminhos é ver se tem possibilidade, né? Se a gente em algum momento achar dois caminhos que levem para resposta diferente, a gente vai concluir que o limite não existe, tá? Então, testar caminhos é o primeiro passo, né? É o primeiro passo assim para ter uma noção se o limite existe ou não. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Nos vemos agora em breve.